Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, as tentações fazem parte da nossa vida. As tentações estão sempre perto de nós com o objetivo de nos afastar de Deus. E eu me pergunto, será que nós somos fortes o suficiente para resistir às tentações? Será que nós aguentaremos firmes as ofertas do mundo, mesmo que o mundo ofereça o que deseja o nosso coração? Quando se fala em tentações, logo lembramos das tentações de Cristo. Sim, são delas que nós iremos falar, mas não apenas para mostrar como nosso Senhor foi forte, como ele foi resistente, mas para lembrar que essas tentações são exemplos para que nós possamos lutar e vencer as nossas tentações. O tema de hoje, as tentações de Jesus. O texto está em Mateus 4, versículo de 1 a 11. E a palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em pedra nenhuma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Queridos, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O texto aqui mostra uma submissão voluntária de Cristo ao Espírito Santo durante o seu ministério terreno. O nome diabo significa caluniador e indica uma das características de Satanás, grande oponente de Deus e oponente do povo de Deus. O versículo 2 diz: Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Vamos analisar esse tempo que o nosso Senhor ficou sem comer. Vamos analisar nossa fragilidade diante de um dia de fome. Um dia de fome com muitos manjares sendo oferecido. Mas Jesus passou 40 dias. Aquele homem chamado Cristo tinha um propósito, tinha um plano maior a ser cumprido. Ele, como ser humano, teve fome, mas Jesus mostrou o que o Paulo havia afirmado em outra oportunidade.
que quando ele estava fraco, é que ele estava forte, porque ele não estava sozinho. Ele tinha consigo a presença de Deus. O versículo 3 diz assim: Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A frase que Satanás proferiu, se és filho de Deus, não implica necessariamente uma dúvida da parte de Satanás, mas antes ele cria a base para a sua sugestão. A sutileza da prova e da tentação está evidente, pois nem o pão e nem a fome são pecados em si, mas o que Satanás iria sugerir depois. Fez um desafio e depois sugere a Cristo uma coisa simples. E, queridos, precisamos abrir os nossos olhos, porque muitas vezes olhamos para as nossas atitudes, para os nossos procedimentos, e vemos que são coisas simples, mas se compararmos, colocarmos ao lado da palavra de Deus, veremos que essas coisas simples também não agradam a Deus. A frase, nem só de pão viverá o homem, foi a resposta de Cristo. Até mesmo Israel, vagando no deserto, ficou sabendo que a fonte do pão, isso é, Deus, era mais importante do que o próprio alimento. Jesus recusou-se a operar um milagre com a finalidade de fugir ao sofrimento pessoal, quando esse sofrimento fazia parte da vontade de Deus para ele. Quando será que nós teremos essa visão? Quando será que nós teremos esse entendimento? A visão e o entendimento de que algumas vezes o sofrimento é para nós permissão de Deus para crescermos, a permissão de Deus para aprendermos. Infelizmente, a maioria das pessoas encaram o sofrimento como castigo. Fulano está sofrendo, está sendo castigado. E nós vemos na palavra de Deus que muitos servos sofreram, mas que não era castigo. Era para aprender, é para crescer. Onde foi que José errou para ser vendido como escravo no Egito? O sofrimento de José foi um grande aprendizado, foi uma grande experiência para a vida dele. O versículo 5 diz assim: Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação aconteceu no pináculo, ou seja, na aba do templo em Jerusalém. Satanás usou as Escrituras, Salmos 91, 11, 12, para que Cristo provasse sua declaração de que ele vivia de toda a palavra que saía da boca de Deus. Mas, quando Jesus disse, também está escrito, ele apontava para a totalidade das Escrituras como guia de conduta e alicerce da fé. Também está escrito significa que uma parte da Bíblia, uma parte da palavra, não pode e nem deve confrontar a outra, e sim entrar em harmonia. O versículo 8: Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto,
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Com isso, o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Por meio de algum ato sobrenatural, Satanás mostrou a Cristo todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei, foi a palavra do inimigo. Isso indica, queridos, que Satanás tem algo a conceder. Caso contrário, a prova não teria valor. Ele ofereceu esse controle a Jesus em troca de adoração. E com isso, ofereceu a Cristo aquilo que consequentemente seria dele de maneira muito mais gloriosa. Jesus repeliu o mais poderoso ataque de Satanás, não com um raio dos céus, mas com a palavra de Deus, empregada com sabedoria do Espírito Santo, um meio de disposição para cada cristão. Quando Cristo resistiu, os anjos vieram e o serviram. Querido, as tentações de hoje são iguais às oferecidas a Jesus. Poder, riqueza, soberba, elas vêm atreladas umas às outras. O que está acontecendo no mundo nada mais é do que o inimigo querendo colocar em nossos irmãos os desejos dos seus corações. As tentações da vida nos deixam cegos, tão cegos, que mesmo enxergando maravilhosamente bem, nós não vemos as armadilhas que estão junto das ofertas. O inimigo não precisa nem oferecer com muita resistência, porque nós dizemos muito antes dele nos tentar: eu quero isso, ou eu preciso daquilo. Cristo disse não às ofertas do inimigo com fome. Provavelmente Cristo também estava com frio, já que ele foi levado para um monte muito alto. E nós, saciados e agasalhados, dizemos sim ao inimigo? Queridos, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós devemos ser levados também como Cristo, pelo Espírito Santo, para sempre resistirmos às tentações do inimigo, sejam elas quais forem e em qualquer lugar. Nós vivemos também como Cristo, de toda a palavra de Deus ou dos seus mandamentos, que é a mesma coisa. Fora isso, são mentiras, são tentações, são direções que nos levam ao engano e à morte. As coisas do mundo estão sendo oferecidas para as pessoas como um tapete, estão à nossa frente. Antes de agarrá-las, lembre-se das tentações de Cristo. Lembre-se que ele resistiu para vencer. Mesmo sabendo que Deus nos ama e que nos protege, devemos sempre recusar a colocar o amor de Deus à prova, porque o que está escrito não mudará. É eterno e Deus quer que continue assim. O esplendor do mundo que nós vemos se acaba com o fechar dos nossos olhos. Mas o reino de Deus, que é eterno, é para aqueles que, mesmo fechando os olhos, dormem no Senhor. Que os anjos de Deus possam estar sempre nos servindo, porque a nossa santificação proporciona isso. Troquemos as nossas tentações por santificação.
as nossas tentações por obediência. Como Cristo, devemos também ter um propósito espiritual em nossas vidas. Qual é ele? Adorar a Deus, prestar culto ao Senhor. Para isso acontecer, devemos dizer não para as coisas que são contrárias a Deus. Diga não com firmeza, com verdade, com fé para o inimigo. Diga sempre sim para Deus, porque isso significa vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém?